Record. Oi, pessoal, tudo bom? Bom, eu sou a Ana Bercó, Peleja Heller. Eu sou esposa do Dr. Raniel, que vocês já devem conhecer. E sou a mãe do Gabriel também, que tem 2 aninhos. Então, o Gabriel me convidou hoje para falar um pouquinho com vocês sobre capacitação. Então, é um pouco disso que a gente vai conversar agora. Bom, Eu sou o marido da Ana, estou aqui do lado e vou ajudá-la aqui com o direcionamento das perguntas. Bom, então a gente vai começar, né? Fala pra gente aí um pouco do seu currículo, a sua profissão. eu sou médica, sou ginecologista e obstetra e também sou especialista em reprodução humana. E a gente atualmente está aqui em Minas, mas a gente já passou por vários lugares. Passou uma temporada em São Paulo, depois a gente foi para Angola, onde a gente morou por 2 anos como médicos missionários. E aí, ao final desse tempo, a gente voltou para o Brasil e a gente está aqui, é, na região metropolitana de Belo Horizonte desde então. Bom, você contou bastante aí da sua capacitação, né? Do que você precisou para chegar até aqui, né? Falou que você é especialista em ginecologia, reprodução humana, tudo. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa trajetória de capacitação, mas de capacitação profissional. Qual que foi essa importância? Não a importância para você como pessoa, mas a importância como cristã ter passado por essa capacitação, digamos, secular, mas que faz tudo parte da mesma coisa. Sim, acho que dentro da medicina a gente fica até mais fácil de entender o nosso chamado profissional como um chamado cristão, né? Esse chamado a servir outras pessoas. Então, como tá ali muito perto do dom de serviço também, né? Acho que para o médico, para quem é médico, não é tão difícil assim fazer esse link. E eu acho que é extremamente importante, sim, a gente ter, se dedicar a uma boa capacitação, uma boa formação. A gente deve, né, desde sempre, desde estudantes, se esmerar por ser bons profissionais, por ser bons estudantes também, por fazer com excelência tudo que a gente se propõe a fazer, até como forma de testemunho pessoal. Então, se a gente não faz uma coisa que a gente se propõe a fazer bem feita, que tipo de testemunho que a gente está dando também, né? Se a gente está se propondo a ser médico, então, né, vamos realmente aprender com excelência, ajudar as pessoas de verdade, ser bons estudantes, dar bons testemunhos para os colegas, para os professores. Além do que, claro, né, a gente tem que pensar ali no resultado final, como profissionais, que tipo de ajuda eu vou poder oferecer realmente para a sociedade e individualmente para as pessoas que eu for ajudar, se eu não tiver uma boa formação. Então, se eu realmente não souber o que eu estou fazendo, se eu não me preocupei em aprender, né? Então, acho que é uma responsabilidade grande, não só como profissional, mas como cristão também, principalmente, né? Como cristão, a gente tem que se esmerar aí por um bom testemunho e por uma excelência em tudo que a gente se propõe a fazer. Bom, então essa parte da capacitação profissional para você já era uma coisa muito forte, né? Então que você tinha dessa questão de se esmerar, sempre uma boa aluna, notas muito boas, fez uma boa faculdade, depois passou numa excelente residência, fez na USP e tudo. Então para você isso tudo era muito claro, esse caminho a seguir e que isso era um testemunho. Mas eu queria que você contasse para a gente agora quando que foi que você virou a chave da necessidade de algo mais além desse testemunho? Porque, assim, você deu um bom testemunho, fez uma boa formação, como você falou, sempre deu muito orgulho para toda a sua volta, tendo feito essas boas faculdades que eu falei, e com isso, claro, dando seu testemunho. Mas aí a virada da chave da necessidade de algo mais, e conta para todo mundo aqui, né? O que que é esse algo mais que você tem feito ultimamente, né? Bom, acho que. Opa. Desculpem. Bom, acho que muito do que eu aprendi durante a minha estadia em São Paulo fez muita diferença, até na forma de ver o mundo, de ver o que é ser cristão, de enxergar o evangelho e como isso impacta no restante das esferas da nossa vida. Então, a gente é acostumado, às vezes, a aprender a compartimentar, né? A separar as coisas. Então, uma coisa é a minha vida cristã, tá ali com os irmãos da igreja, ou tá ali no domingo, ou tá ali naquele espaço do dia que eu reservo para fazer uma oração, uma devocional.
a leitura da Bíblia, e o restante da minha vida ter uma vida secular. Mas, na verdade, essa separação, ela é totalmente uma invenção humana, né? Se a gente for ver, isso não é bíblico. A gente é chamado para viver o evangelho integralmente. A nossa vida como um todo tem que refletir nosso caráter cristão, nossa forma de ver a vida, nossa cosmovisão. Então, tudo que a gente acredita mais intimamente no nosso ser e o que guia todas as nossas decisões, todos os nossos passos, a forma como a gente lê e interpreta o mundo, a forma como a gente toma as nossas decisões, tem que passar por Cristo. Né? Isso que é ter uma cosmovisão cristã. Então, não dá para eu separar e compartimentar a vida. Então, essa foi uma das coisas, né? A gente, às vezes, separa muito essa questão da profissão e do cristianismo. Então, eu estou sendo cristã com a minha profissão quando eu vou fazer missão. Enfim, vou em algum lugar específico, vou atender as pessoas, eu vou a alguma igreja, vou fazer atendimentos e vou ajudar as pessoas. Mas não, gente, ser cristão o tempo todo, na integralidade da sua vida, com tudo que você faz. Então, seja estudando anatomia, ou qualquer matéria que seja ali estagiando como interno na UPA, ou estagiando no hospital, passando por aquela matéria que eu não gosto, dando plantão, fazendo residência, em tudo isso eu estou sendo um agente missionário. Então, esse é dos pontos, né? Se a gente entende o cristianismo dessa forma, como identidade, na verdade, né? Identidade nossa. A gente não pode separar de quem a gente é, do nosso ser e de tudo que a gente faz. Então, a gente tem que se preocupar um pouquinho mais com o nosso conhecimento de Bíblia e de teologia. Eu acho que é essencial. E às vezes a gente fica ali só no beabá da escola dominical, de alguns estudos bíblicos que a gente faz na igreja. E claro, isso são muito importantes, com Até no certeza. Médicos de Cristo também, alguns estudos bíblicos. Sim, no Médicos de Cristo também, que a gente tem várias ferramentas muito importantes, muitos cursos. E isso é importante, a gente procurar se capacitar também nessa área. Afinal, a gente tem que estar pronto para dar razão da nossa fé, né? Então, nesse sentido, isso já me incomodava há algum tempo, de eu achar que meu conhecimento da parte teológica era bastante básico, apesar de eu ter tido sempre excelentes pastores que sempre me acrescentaram muito nesse sentido, que sempre fizeram muitos estudos muito bons, mas eu sempre sentia alguma coisa me incomodando, a necessidade de buscar alguma coisa a mais, um conhecimento mais aprofundado. Até tendo contatos com outros jovens, às vezes, na igreja, e que eu percebi que tinham muito mais conhecimento do que eu também, que eram mais ou menos da mesma faixa etária minha. Então, acho que a gente, às vezes, como médicos, a gente dá muitas desculpas nesse sentido, né? A gente fala assim, mas a gente já se doa tanto para a medicina, a gente já gasta muito tempo estudando, a gente já gasta muito tempo nas atividades da faculdade, depois da residência, depois da carreira. Então, a gente está sempre se justificando, né? Mas se ser cristão é a minha identidade, né? Então, isso é o número um, né? A coisa que eu deveria mais estar preocupada em estudar, em me aprofundar. Claro que no relacionamento com Deus também, isso faz parte também da identidade cristã. E acho que isso ficou mais latente ainda depois que eu me tornei mãe. Então, acho Só falar, qual a que idade do seu filho? meu filho está com 2 anos agora, fez 2 anos semana passada. E quando você tem ali uma pessoa que é sua responsabilidade instruir na lei de Deus, que né, existe uma ordem direta de Deus. Deus colocou os filhos na nossa vida para que a gente exercite muita coisa, inclusive o dom de ensino, né? Mesmo para quem não tem esse dom assim tão desenvolto. Mas nesse momento eu falei, não, aí eu realmente tenho que conhecer mais. Como que eu vou ensinar algo para o meu filho? E eu sei que ele vai ter perguntas à medida que ele for crescendo, que eu não vou saber responder. Claro que estudando, provavelmente também terão perguntas que eu não saberei responder, mas eu vou ter mais ferramentas também para até procurar as respostas junto com ele. Então, a partir desse momento, eu já tinha muita vontade de fazer mesmo o curso de teologia, então eu comecei a fazer, me inscrevi, comecei esse ano. Tô gostando bastante, né? Apesar de já ter feito outros cursos, assim, mais livres, né? De teologia mesmo, reformada nunca tinha feito, então esse ano eu resolvi fazer.
e deveria ter feito antes. Tô adorando, muito bom mesmo. Faça uma propaganda do curso, qual que é essa, né? Até para o pessoal saber que tem muito curso livre também nesse escola, Bom, né? gente, não é um seminário, né, que eu tô fazendo, é um curso totalmente online, que dá para fazer, né, mais, de forma mais tranquila, mas muito, muito bom de conteúdo. Não sei se vocês já ouviram falar no Invisible College. É um pessoal lá de Goiânia, o Pedro Dutti e a equipe dele, né, o restante da equipe que fazem esse curso. Excelente, muito bom, com a participação de diversos outros, né, teólogos e pastores. Eu recomendo, mas tem muitos bons cursos também por aí, vários, né? Então, às vezes, você não tem condição agora de fazer um curso de teologia mesmo, né? Tem muito material bom na internet. Inclusive, esse que eu estou fazendo, ele disponibiliza um guia de estudo gratuito para quem não pode fazer o curso mesmo, né? Para você mesmo ir tentando já estudar alguma coisa, disponibiliza a literatura. Então, a gente gasta muito tempo da nossa vida, a nossa vida, né, durante os anos acadêmicos e tudo mais, estudando tudo quanto é matérias, né? E são várias, e a carga é pesada. E quantos livros sobre Deus teológicos a gente gastou para ler, gastou tempo para ler, né? Então, né, nesse tipo de curso, a gente se força a ler mesmo, a estudar mais seriamente vários assuntos. Que antes eu tinha um conhecimento muito abstrato, e agora eu consigo enxergar de forma muito mais organizada. E claro que o intuito disso também não é só um conhecimento por conhecimento, né? Mas isso integrar de forma mais amadurecida, tanto eu poder dar razão da minha fé, quanto o meu relacionamento com Deus. Que em muitos momentos das nossas vidas, às vezes, fica, né, um pouco nocauteado ali, né? Então, acho que é importante a gente ter prioridades muito claras na mente. E acho que quando a gente é jovem, às vezes é muito difícil ter essa ideia de prioridades. E a gente acha que tudo é muito imediato, muito imediatismo. A gente acha que tudo, eu tenho que resolver esse problema aqui e agora. Mas a gente não, a gente tem que ter uma visão de eternidade, né? A gente que acredita em Deus, em Cristo. A gente não pensa na nossa vida como um todo. E de que, na verdade, a nossa vida não acaba aqui. Então a gente tem que rever as nossas prioridades, com certeza. Então não é deixar o que a gente se propõe a fazer de lado, né? Não é fazer isso mal feito. A medicina também faz parte de um chamado cristão, assim como qualquer profissão. Claro, né? Vão ter algumas exceções, mas de forma geral, os chamados profissionais, eles não estão à parte dos chamados cristãos. Então, acho que a gente também se esmerar no que a gente faz, no que a gente se propôs a fazer, no que a gente foi chamado para fazer, mas não esquecer as nossas prioridades, né? Afinal, levando em consideração que meu tempo de vida aqui vai ser temporário e de que eu vou viver muito mais tempo, na verdade, na eternidade, uma parte da nossa vida vai ser na eternidade, de que forma que eu estou fazendo as coisas aqui que vão gerar frutos eternos? Eu acho que é colocar isso sob perspectiva também. Então, acho que um pouco Deus usa muitas coisas para tratar a gente ao longo da vida, assim. Uma dessas formas de tratamento, com certeza, é o casamento. Então, né, para quem almeja o casamento, aí é uma coisa maravilhosa, com certeza, mas muito desafiadora também, na qual Deus usa muito e trabalha muito o nosso coração. E, em segundo lugar, com certeza, a maternidade ou a paternidade são instrumentos de Deus para recentrar a gente, falar, peraí, qual que é realmente a minha prioridade? É, qual que é a minha identidade? Por que que eu estou fazendo isso? Se a resposta for outra que não seja para glorificar Deus em última instância, então eu acho que tem que ser reavaliado muita coisa na vida dessa pessoa, né? A gente às vezes encontra muitas motivações, e eu acho que de tempos em tempos a gente tem que se examinar nosso coração de verdade, de forma muito sincera, com a gente mesmo e com Deus, né? Não é ficar prestando conta para outras pessoas. Mas o que está me motivando a fazer essa escolha? O que me motivou a buscar essa profissão? O que me motiva a estudar, né? O que motiva cada decisão que eu vou tomar na vida, as grandes decisões, né? Então,
Acho que é importante a gente não se esquecer disso e tentar sempre trazer isso à memória. Quando a gente se propõe a estudar seriamente, às vezes, né, da mesma forma que a gente se propõe a estudar seriamente os assuntos médicos, se propõe a estudar de forma mais séria ainda os assuntos de Deus, a gente é lembrado disso com muito mais frequência. E acho que se a gente, quanto mais tempo de estrada, de caminhada cristã a gente tem, né, o natural é que a gente cresça, não que a gente estabilize ali naquele básico de conhecimento, né? Então, por isso que a gente tem a Bíblia, né? Por isso que a gente tem a igreja, por isso que a gente tem os irmãos que caminham junto com a gente. Eu falo igreja não só uma igreja física, mas a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, né? Para que a gente cresça, para que a gente se alimente, para que a gente seja capaz de ajudar os outros também a crescerem, a andarem nessa caminhada. Então, acho que no meu ponto de vista, né, a capacitação, independente de qual seja, ela é muito importante, essencial nesse sentido. Em relação a quem realmente, né, tem vontade de ir para missões, para lugares mais longínquos, ser missionário, né, fora de Legal, casa. assim, é bom que a gente tem 5 minutos para finalizar. Só fala um pouco dessa experiência aí que você vai falar, que você foi para um lugar longínquo até antes de ter receber toda essa capacitação que você tem recebido, né? Então conta um pouco dessa Sim, experiência, assim, olhando para trás, assim, o que que faria diferença no que você sabe hoje, nas experiências que você teve, até como professora, quando a gente estava fora, tudo, de acolher muitas dúvidas, igual você falou, muitas pessoas desesperadas na faculdade. Conta pra gente essa parte aí para finalizar. sim, com certeza foi importante, muito importante a minha capacitação como médica. Eu já fui lá, para lá eu já era especialista em ginecologia e obstetrícia, em reprodução humana. Foi para Angola, no Fui caso, para né? Angola, né? Já tinha feito uma pós-graduação de ultrassom, tudo isso com vista que eu realmente pudesse ajudar da melhor forma quando eu fosse. Então, acho que às vezes no afã de fazer alguma coisa e naquela emoção, no momento, a gente fica, né, ansioso para ir, para fazer, mas não que isso seja ruim ir e fazer quando, né, é possível. Mas principalmente quando você está entrando num tipo de missão de um prazo um pouco mais longo, apesar de que a gente foi por 2 anos, ainda é considerado missão de curto prazo, tem que ter em mente também que a motivação também do seu coração. Será que essa ida missionária está sendo mais para o outro, para onde você está indo, ou está sendo mais para você mesmo? Né? Então, estudar muito essa motivação do coração. Porque se você vai de forma despreparada, e eu não falo, né, às vezes essas missões de bem curto prazo, são fim de semana, algumas semanas, uns meses, claro que, né, às vezes quanto mais gente consegue, melhor. Mas para você estar ali junto às pessoas, convivendo numa comunidade por mais tempo, se você está mais preparado, você consegue com certeza ajudar de forma mais impactante aquela comunidade, né? Então, enquanto que se você não está muito bem preparado, você vai estar aprendendo, na verdade, ali com aquelas pessoas. Então, uma das coisas que às vezes alguns angolanos até falavam pra gente, não em relação a nós, né? Mas que às vezes eles tinham a impressão de que alguns missionários iam para o campo missionário para fazê-los de cobaia. Então, isso é uma coisa muito, muito forte, né, de se ouvir. Por um certo lado, em alguns casos, eles tinham até razão, sabe? Algumas idas missionárias a gente via mais como a motivação da pessoa não era realmente estar ali, né, para levar o evangelho para aquele povo, muito menos para levar saúde, né? Estava mais em tentar tapar alguns buracos no coração da pessoa. Então, acho que a gente tem que pensar e se preparar muito. É uma coisa muito séria, né? Ainda mais quando está lidando com missões. Hoje eu teria me preparado antes para essa parte, né, na parte teológica mais profundamente. Apesar de que com o conteúdo que a gente tinha, a gente conseguiu fazer bastante coisa. Mas acho que tanto a parte de experiência missionária que a gente adquiriu, né, e que a gente não tinha muito na época, quanto o conhecimento teológico, se eu pudesse, eu teria me preparado melhor também. Então, acho que é muito importante a gente ter um planejamento,
melhor, né, nesse tipo de viagem missionária, quanto de capacitação é essencial. Não, né, e avaliar realmente o coração, a sua motivação para estar fazendo aquilo. Bom, um recadinho final para a galera. Bom, gente, acho que eu já falei bastante, né, dos recados todos que eu queria dar. Mas acho que o ponto central é sempre esse, sabe? Não, a gente não vê a nossa vida de forma segmentada, mas a gente vê Cristo sempre, olhando para Cristo. Nosso foco, nosso ponto central é Cristo. Ele é o alvo. Então, examina sempre o coração, se eu quero acertar o alvo, né? Se eu estou acertando o alvo, se eu estou mirando o alvo, porque senão todo o resto é supérfluo. Então, acho que é muito importante a gente também colocar a nossa capacitação, os nossos propósitos profissionais sob essa lente, sob esse escrutínio também na hora de tomar as decisões. Bom, gente, então é isso. Despedir aqui.